Então, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um personagem que nós já citamos diversas vezes aqui, ao decorrer das nossas reflexões acerca das promessas. Mas hoje nós vamos falar um pouco especificamente sobre ele, porque não tem como falar em promessa e não nos remetermos a Abraão, o pai da fé, né? E aí no capítulo 22, a partir do verso 1, achamos, amém? Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu a Abraão: Deus mesmo irá prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá, pois isso até se diz hoje: no monte do Senhor se proverá. Esse aqui é um momento crucial da vida de Abraão, da caminhada de Abraão com Deus. Deus põe à prova a Abraão, e a jornada de Abraão com Deus, ela começa no capítulo 12, e nós, para entendermos um pouco o contexto, aonde no nosso texto básico que nós acabamos de ler, nós vamos voltar um pouco na história para a gente entender o que Abraão viveu até chegar nesse momento aqui. Gênesis capítulo 12, nós estamos no 22, vamos voltar aí ao 12, 1. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Disse assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então, como nós vimos aqui, Deus chama Abraão e orienta Abraão para que ele saia da sua terra, do meio dos seus parentes,
e vá para uma terra que ele mostraria. E aí Abraão obedece. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: a fé e a obediência são caminhos para vivermos as promessas de Deus. Guarda aí, a fé e a obediência são caminhos para vivermos as promessas de Deus. E nós vamos ver isso na trajetória de Abraão. Nós vamos ver fé e nós vamos ver obediência da parte de Abraão. Então, fé e obediência são caminhos que nós devemos trilhar para recebermos as bênçãos decorrentes da promessa. Isso aconteceu com ele. Quando ele recebeu o chamado de Deus, ele creu e ele obedeceu. Porque se ele não tivesse crido, se ele não cresce, ele não ia sair do lugar onde ele estava. Mas ele acreditou naquilo que Deus falou e ele seguiu a partir de uma orientação de Deus. Ele foi obediente à orientação de Deus. E aí no capítulo 15, um pouquinho mais na frente, capítulo 15, no verso 1 ao 6, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu no Senhor, mais uma vez fé, e ele fala: um filho gerado por você será a sua descendência. No 16, seguindo um pouquinho, 16:1: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi essa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. No verso 15, Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Ele sai lá com 75 e aqui a gente vê ele tendo um filho chamado Ismael, dado por uma escrava chamada Agar, e era um costume naquele tempo, se houvesse uma esterilidade, poderia se dar ali a escrava para que gerasse filho. Então, poderia se fazer assim. E isso procedeu. Só que esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era através de Agar. O propósito de Deus era com Sara. E aí, passado já 10 anos que ele já estava ali, ela, para dar aquela ajuda a Deus, ela vai e oferece a escrava. O que eu aprendo aqui? Todos nós temos promessas de Deus, amém? Amém? Mas corremos o risco de, por acharmos que a promessa está demorando, queremos dar uma ajuda a Deus. E aí Deus não precisa da nossa ajuda, somos nós que precisamos da ajuda de Deus. Aí a gente, para querer acelerar esse processo, a gente pode querer fazer o papel de Deus, que não é o nosso papel. E aí nós trazemos uma complicação para nós, porque o nascimento desse filho trouxe uma complicação. Mais à frente a gente vê isso. Então aquela escrava, ela se tornou soberba, porque a senhora dela era estéril. E por conta disso, Sara ficou triste, ficou incomodada e acabou tendo que despedir aquela escrava com aquele filho.
Isso também entristeceu Abraão, porque era filho dele, mas não era ele o filho da promessa. Semana passada nós estávamos falando aqui sobre a questão dos coadjuvantes e dos protagonistas, né? Em uma determinada situação, você pode não ser o protagonista daquele lugar, você pode ser o coadjuvante, né? E o coadjuvante aí é o personagem secundário. Então aqui nesse caso, ele não era o protagonista aqui, nesse caso seria Isaac. E mesmo quando as coisas acontecem assim, nós podemos nos entristecer, sofrer por conta de uma ação errada nossa. Agora, se Deus tem uma promessa para a sua vida, meu irmão, assim como tinha para Isaac, Ismael não ocupa o seu lugar. Ismael não ocupa o seu lugar. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus já reservou para você, já está reservado, preparado, separado. Então, que tenhamos que esperar o tempo, vamos esperar o tempo. Porque o tempo que a gente espera compensa. Se eu perguntar aqui, quem é ansioso aí, levanta a mão. Tem alguém ansioso no nosso meio? Toda a congregação quase. Nós temos, isso é humano, faz parte da gente. Isso é o sentimento que nós temos. Mas nós temos que cuidar da nossa ansiedade. Mateus é tratado sobre isso. Jesus diz, esteja ansioso por coisa alguma. Mas nós deixamos a ansiedade nos levar. E por conta da ansiedade, né, nós queremos acelerar o processo. E isso não é bom. Aí no capítulo 17, no verso 1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão postou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. E tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Serei o seu Deus, o Deus deles. Então Deus faz uma promessa de um filho, mas Deus faz uma promessa de uma terra. E aí ele falou: essa terra onde você está, darei a você e aos seus descendentes. E aí Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, pai de muitos filhos. E isso se cumpre no Egito, quando aquele povo que era descendência de Abraão se multiplica ali, e também se multiplica no sentido, aqueles eram os filhos naturais, descendência natural de Abraão, mas tem os descendentes espirituais de Abraão, que são muito maior número, que somos nós. Nós somos descendência de Abraão, não somos filhos naturais de Abraão, mas somos filhos espirituais de Abraão, pela fé. Então, isso se cumpriu também. E aí é interessante, porque Deus, ele faz a promessa e ele vai só ratificando na caminhada. Ele vai só ratificando aquilo que ele já tinha prometido. E no verso 15 desse mesmo capítulo 17 diz também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Abraão postou-se com o rosto em terra
riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Mais uma vez aqui está confirmado, não era Ismael, é Isaque. Mas como era filho dele, e o pedido dele, Deus falou: tudo bem, deixa que eu vou abençoar ele também. Mas é interessante, como Abraão postou-se com o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos gerar filho? Querido, Abraão era um homem de fé, e nós vamos ver isso ao longo do caminho aqui. Mas mesmo esse homem de fé, em um dado momento, vem uma dúvida nesse homem de fé. Vem uma dúvida. Isso pode acontecer conosco na nossa jornada para vivermos as promessas e desfrutarmos das bênçãos de Deus. Pode existir momento que haja dúvida. Isso é natural acontecer. Agora, o que não pode acontecer é nós ficarmos presos na dúvida. Nós temos que tomar posse pela fé daquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele vai cumprir. Não era fácil, 100 anos, vai gerar um filho, eu sou velho, Sara é velha, mas é interessante que Ele muda o nome dela, assim como mudou o nome dele, que dela também procederiam reis. E aí no capítulo 21, nós vamos ver o nascimento de Isaque, capítulo 21, 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera, quando seu filho Isaque tinha 8 anos de dias. Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão deu o nome de Isaque, filho que Sara lhe dera. O Senhor bondoso a Sara lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara engravidou de um filho, Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época estabelecida por Deus. Então, na época estabelecida por Deus, se cumpriu. Isaque nasceu. Então, existe um tempo determinado por Deus para a promessa se cumprir na sua vida e na minha vida. Com relação ao tempo, existe Cronos, uma palavra grega, e Kairos. Cronos significa o tempo do homem, Kairos significa o tempo de Deus. E aí, Sara agiu no Cronos, mas Deus agiu no Kairos. No Kairos de Deus, no tempo de Deus, a promessa se cumpre e a bênção é liberada. Então tem um tempo, nós precisamos entender isso. E aí, em todo esse contexto aqui, nós vimos essa trajetória de Abraão. Agora chegamos de volta ao nosso texto base, ao capítulo 22, que nós lemos no início. E aí, nós lemos assim, Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho.
Então, nós vimos aqui que Abraão obedeceu. Nós falamos aqui, obediência, fé e obediência, caminhos para vivermos as promessas. Ele obedeceu. Ele obedeceu levando o seu filho e obedeceu depois quando ele vai sacrificar o seu filho. Então fica claro aqui demonstrada a obediência dele. A obediência como uma característica de Abraão. Então, a semelhança de Abraão, nós temos que viver a partir da obediência. E ao que nós temos que obedecer e ao que Abraão obedeceu? Ele obedeceu a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito a ele. Então nós temos que obedecer o que está escrito aqui, que está determinado por Deus, a palavra dele. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Daqui decorre a nossa bênção, aqui estão as nossas promessas. É aqui que nós temos que obedecer. Nós cantamos ainda agora: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus. E ele obedecia aquilo que Deus falava com ele. Deu a ordem, ordem dada, missão executada, diz o pessoal lá do quartel. Então, ele demonstra aqui a sua obediência, essa característica como obediência. E aí, além da obediência, nós podemos ver a questão da fé, né? Verso 4 e 5: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar onde, ao longe, disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isso é fé, querido. Se Deus tinha mandado sacrificar, como que ele diz ali que eles iam voltar juntos? Isso é fé. Isso é fé. E no verso 7 diz assim: Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Novamente a fé. Deus há de providenciar, Ele vai prover. E nós precisamos entender isso. E lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, a partir do verso 1, Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Ele não via. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Isso é fé. É a certeza daquilo que ele esperava. E no verso 8 desse capítulo, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos estes viveram pela fé. E aí a gente vê que foi pela fé. Hebreus fala que pela fé, quando chamado, obedeceu. Então nós vemos aqui a obediência e a fé. Quando chamado, pela fé, ele obedeceu. No verso 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
aquele que tinha recebido a promessa estava pronto para sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Parecia contraditório. Como que Deus faz uma promessa, que era a partir de Isaque, e depois fala para ele: ó, agora você vai lá e sacrifica? Parece incoerência. Ou se era a partir dele que viria a descendência, eu ia sacrificar e ia matar. Mas o autor de Hebreus diz que Abraão cria que mesmo que ele sacrificasse, Deus podia ressuscitar. Isso é fé, queridos. Isso é fé. Então, falando de promessas, aquilo que nós temos aprendido, nessa manhã nós aprendemos que a obediência e que a fé são caminhos para nos levarmos a viver as promessas de Deus. Obediência e fé, elas andam juntas. Obediência e fé, obediência e fé, obediência e fé. Se você sair daqui e marchando até a sua casa, pela rua, né? Falando obediência e fé, obediência e fé. Provavelmente o povo aí fora vai falar: esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Mas ele não sabe em que contexto isso é colocado dentro das promessas de Deus. Então, meu irmão, que você obedeça e que você tenha fé. Agora, é fácil crer nessa adversidade, é fácil crer numa situação dessa, quando você tem 100 anos, humanamente falando, impossível. É fácil você crer, mas ele tinha uma convicção, isso me encanta em Abraão. Ele tinha uma convicção, que ele falou: ó, fica aqui, que eu e o menino, nós vamos subir, mas nós vamos voltar. Isso é fé, queridos. Isso é confiar em Deus plenamente. E será que nós temos confiado em Deus plenamente? Será que nós temos entregado a Deus, nos entregado a Deus de forma plena? Ou ficamos com dúvida? Ou podemos estar naquela condição daquele filme, Mudança de Hábito, quando aquela freira, é conduzida a pegar um cheque e se livrar daquele cheque e fazer aquela, e livrar dali, não era o cheque? É outro filme? Eu errei o filme? Esse é outro filme? Ghost, outro lado da vida. Nada como ter uma cinéfila no nosso meio. Obrigado. Eu não vou fazer igual aqueles professores que dizem: eu estava testando. Não, eu me enganei mesmo. E aí, que a atriz é a mesma. A atriz é a mesma, por isso que eu me confundi. E aí é interessante que na hora de entregar o cheque, ela ficava, segurando ali, e aquela vozinha, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Quem viu o filme aí sabe da história. Então ela estava ali, ó. Isso pode acontecer conosco com relação à nossa fé com Deus. A gente pode ficar segurando, mas Abraão não segurou. Abraão se lançou plenamente, totalmente. Ele creu em Deus plenamente. Sabe o que é pegar um filho e levar lá para sacrificar? Quem é mãe, quem é pai aí sabe como é que funciona isso, É duro, mas isso é fé, querido. Isso é fé. Isso é um nível de fé
que é preciso ser desenvolvida na caminhada com Deus. Mesmo que você possa acontecer com Abraão, que em dado momento ele, não dá para ser Isaac não. Mas nós temos, essa fé tem que ser desenvolvida nessa caminhada com Deus. À medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos crescendo em fé, nós vamos rompendo em fé, como diz a canção. E aí Deus permite que coisas aconteçam conosco para a nossa fé aumentar, para sermos tratados. Porque diz aqui no começo desse capítulo 22 que nós lemos e estamos meditando, diz aqui: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E aí, queridos, nós falamos de obediência, falamos de fé, mas agora nós vamos meditar um pouco sobre prova. Se eu perguntar aqui, quem está passando na prova? Você está passando na prova? Você está na aprovação? Levanta a mão aí. Todos nós, em algum momento, vamos estar passando prova. Agora, a prova vinda de Deus para nos abençoar, para nos tratar, para nos curar de algumas situações que nós precisamos. Nada é mais terapêutico, nada nos ensina mais do que o deserto, do que a escassez. O deserto é um excelente professor, que é no deserto que a coisa aperta, é no deserto que a gente vê quem é quem. É ali que Deus vai te provar, é no deserto. Mas Ele te ama, querido, Ele não permite isso para o seu mal, é para o seu bem. Aqui tinha uma condição de Abraão, ele pegou e levou a prova, agora eu vou te provar. E se nós olharmos para diversos homens na Bíblia, nós vamos ver que todos foram provados, ninguém escapou. Nós podemos ver a questão de Davi, que foi provado, nós falamos já por diversas vezes aqui sobre isso, que ele foi provado, foi parar em caverna, no deserto. Daniel foi provado, foi parar na cova dos leões. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram parar numa fornalha. E aí a gente pode, Jó, se Abraão é o pai da fé, nós podemos dizer que Jó é o pai da prova, porque a prova que veio para cima dele foi pesada, ele passou na prova. Mas eu acho lindo, porque no final da história de Jó, quando Deus restitui tudo para Jó, Jó faz uma das declarações que eu considero mais lindas na Bíblia. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Proximidade, querido. Então Deus tem sempre o melhor. E aí eu pensei aqui, para falar um pouco de prova, tem muita gente aqui que a gente poderia falar de prova, mas eu separei José, porque José tinha a bênção prometida, ele teve o sonho que na realidade não era sonho, era revelação. Ele tinha a revelação que ele iria governar, mas até isso acontecer, ele teve que passar na prova, querido. Ele foi vendido pelos irmãos, foi como escravo lá para o Egito, e aí ele fica ao serviço de um homem chamado Potifar, um general na casa de Potifar. Ele administrava os bens daquele homem, e tudo que ele tocava lá prosperava por conta dele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José. Em dado momento, a esposa de Potifar se namora por José e quer se deitar com José, mas José se mantém fiel. Ele fala: não, ele me vedou você, ele me liberou tudo, você não, você está vedada. Agora como que eu vou poder fazer isso e como que eu vou pecar contra o meu Deus? E o que ele fez? Ele correu, ele largou a capa e correu. Ele não ficou ali para lutar com a tentação, ele foi embora.
que ali era a tentação. E aí o que eu aprendo aqui? Na trajetória nossa, para recebermos as bênçãos decorrentes de promessas, nós temos que vigiar, querido. Porque assim como vem a aprovação de Deus, vem a tentação do diabo. E a gente pode passar na prova, mas cair na tentação. E aí, tentação é uma coisa, prova é outra. Lá em Tiago, no capítulo 1, vamos ver o que Tiago fala aqui para nós. Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Tenho grande alegria ao passar por diversas provações. A provação tem um sentido de nos abençoar, para que nós possamos ser maduros, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser íntegros. E a provação, a prova, gera perseverança, querido. E nós deixamos de ser abençoados muitas vezes porque nos falta perseverança. Nós desistimos. Então, se tem promessa, nós temos que perseverar, crendo que num tempo exato, fixado por Deus, irá acontecer. Nesse mesmo capítulo, no verso 13, diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, arrastado e seduzido. Então nós vemos aqui Tiago falar de provação e Tiago falar de tentação, que são coisas diferentes. E muitas vezes a gente confunde isso. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós nos submetemos à prova, mas resistimos à tentação. E aí Deus tem bênção para nós, mas a tentação nos leva e a gente perde a nossa bênção ali porque cede à tentação. Nós precisamos ficar atentos com relação a isso. A tentação é uma sugestão maligna para que nós tomemos um outro caminho, para que nós saiamos do caminho da promessa e possamos nos perder. E é interessante com Daniel, que quando Daniel estava lá na Babilônia, eles começaram, incomodados com Daniel, pela integridade de Daniel, eles queriam pegar Daniel. E aí Daniel resistia àquela situação toda, como ele resistiu à iguaria do rei lá na mesa do rei. E aí eles não conseguiram ali, ele falou, não tem jeito, nós vamos ter que pegar ele de alguma forma. Aí eles falaram, não, nós vamos pegar ele na palavra, nós vamos pegar ele lá. Ele não vai ser infiel ao seu Deus, como é que vai ser? E aí sai um decreto para não orar e Daniel vai lá e ora. Daniel se manteve firme ali, ele não cedeu. E quantos de nós cedemos? Então, meu irmão, que você nessa manhã entenda isso.
se submeta à prova que é de Deus, que é bênção para a sua vida e para a minha vida, mas toma cuidado com a tentação, que ela pode te tirar do rumo, te tirar do caminho. E como diz aqui, o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. E aí nós vemos a questão de Sansão, homem separado por Deus, né? Ele brinca ali com Dalila e acaba cedendo e caindo. Então nós temos que ser vigilantes, porque nós corremos o risco de esperarmos por tanto tempo, por tantos anos, a bênção chegar nas nossas mãos. Em poucos minutos ou em poucos segundos, a gente pode perder por conta da tentação. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então aprendemos aqui nessa manhã, fé e obediência, caminhos de bênção, caminho para vivermos as promessas. Amém? Provação faz parte desse processo. A provação faz parte desse processo. Quem aqui nunca passou? E quem aqui nunca vai passar? Mas tem uma coisa que eu acho interessante. É quanto maior a provação, maior é a bênção. Aí os irmãos começam a rir, eu vejo um sorriso. Né? E aí, é comum você chegar para alguém e falar assim: pô, meu irmão, estou numa prova. Aí alguém fala assim: a bênção é grande, meu irmão. Aguarda que a bênção é grande. Então é proporcional. Quanto maior a provação, querido, maior é a bênção. Agora nós temos que passar. Pai, não tem outro caminho, não? Eu tenho que ir lá. Entretanto, não é o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Obediência. Esvaziou-se de si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Interessante que Abraão, ele ia sacrificar o seu filho. O bem mais precioso que ele poderia ter, que ele tinha, era o filho, não eram os bens materiais. E aí nós aprendemos aqui uma coisa que a gente sempre fala na nossa igreja: o bem mais precioso são as pessoas, não são as coisas, são as pessoas. Tanto que no outro contexto aqui, quando Abraão teve um confronto lá com o rei de Abimeleque, ele queria as pessoas, falou: fica com bem, me dá as pessoas. As pessoas não. Também não quero nada de você não, para depois dizer eu enriqueci Abraão. Não, foi Deus que me deu. Então as pessoas são mais importantes. Foi por elas, foi por nós que Jesus foi à cruz. Então as pessoas são mais importantes. E aí ele vai, né, disposto a sacrificar um filho. Que prova, querido. Que prova. Agora, é interessante, porque ele ia sacrificar um filho, não a ele. Ele poderia sacrificar o filho, mas ele permaneceria, não é isso? Ele ficaria. Mas Jesus não, querido. Jesus, ele próprio, se sacrificou. E voluntariamente, né? E aqui tipifica aquele carneiro ali que Deus proveu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tipifica Cristo para nós. Então a bênção que estava reservada para Abraão nos alcançou. Amém? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção de todas as famílias da terra se completam se realizam em quem? Jesus. Então o que estava ali para Abraão não era só uma nação, surgimento de uma nação. Era uma nação que tinha uma responsabilidade, porque essa nação seria representante de Deus perante as outras nações, e dessa nação viria o Messias, como veio.
Então a bênção ali era muito grande. Então que nós possamos nessa manhã ter aprendido com a palavra de Deus obediência e fé, ou fé e obediência. Como é que é a marcha? Fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência. Eu acho que o Bruno vai até na casa dele, daqui para lá, fé e obediência. E se alguém falar para você, jovem, menino, ele é um jovem, é menino, você está maluco? Ele, não, eu estou tomando posse da minha bênção, estou me preparando para uma posse das minhas bênçãos, promessas que Deus me fez. Amém? Vamos colocar em pé.